Bem-vindos ao módulo 6 do nosso curso básico de ventilação. Nesse módulo nós vamos falar sobre uma aplicação da parte de ventilação, que é o transporte pneumático. O transporte pneumático tem o objetivo de transportar uma certa quantidade de material granulado, moído, cortado ou pulverizado através de uma corrente de ar na unidade de tempo. Então, sempre que a gente vai falar de transporte pneumático, a gente vai falar em quilos por hora de material transportado. Esse tipo de material, que vai trabalhar no transporte pneumático, normalmente tem uma certa granulometria, porque um material muito fino pode ser difícil de transportar, já que ele tende a se grudar ou na tubulação ou no ventilador, o que pode danificar o equipamento. Ou, ao invés de se grudar, pode ser um material abrasivo, que vai acabar causando danos, causando furos, na tubulação, ou desgastando as pás e a carcaça do ventilador. Um sistema de transporte pneumático é composto de 4 componentes básicos: o ventilador, o alimentador, a rede de dutos e o separador. E a posição relativa entre esses componentes define a especificação técnica de cada um deles. Então, esses componentes podem estar localizados em diferentes pontos da instalação, conforme o tipo de produto que a gente vai transportar, conforme a própria layout da instalação. É uma escolha aí que depende de alguns parâmetros. A maioria das aplicações envolve o transporte de material considerado diluído no fluido e com fluxo na direção ou horizontal ou para cima. Então, o primeiro tipo de sistema que a gente vai olhar é com o ventilador localizado antes do alimentador. Nesse caso, então, a gente pode ver aqui o ventilador, aqui representado o alimentador, a rede de dutos e o separador no final. Então, nesse caso, o ventilador não sofre abrasão ou impacto do material transportado, porque o material entra no sistema depois do ventilador. O alimentador deve ser selecionado para evitar esmagamento ou impactos de alta velocidade do material. Figuras D, E e F. E essas figuras a gente vai ver no final, depois de apresentar todas as configurações, são os tipos de alimentadores. Deve-se tomar cuidado para evitar vazamentos, pois o sistema está sob pressão positiva, ou seja, como o ventilador está no início aqui, ele vai estar introduzindo uma pressão positiva na rede de dutos e qualquer falha aqui na tubulação, nas conexões, nas curvas, podem eventualmente introduzir vazamento e perda de material e de eficiência do sistema. O segundo tipo de instalação que a gente vai olhar é com o ventilador localizado após o separador. Então aqui nós temos o alimentador, o sistema de dutos, o separador e depois o ventilador. Então, nesse caso, o ventilador sofre muito pouca abrasão ou impacto do material transportado, porque o material, o ar que entra no ventilador, ele está praticamente limpo, porque é o ar que está aqui saindo na descarga aqui do separador. Não há perigo de vazamentos para fora, pois o sistema está sob pressão negativa, ou seja, se o ventilador está fazendo uma exaustão aqui nesse sistema, aqui é uma pressão negativa, ou seja, o fluxo de ar aqui estaria puxando o ar para dentro, então não há problema de vazamentos e de perda de material. Se o sistema for longo e a carga for pesada, o separador estará sujeito a altas pressões, o que pode aumentar seu custo. Ele vai ter que ser mais robusto nesse caso. E
os alimentadores usados nesse sistema são as figuras A, B e C. No terceiro tipo, então, de sistema de transporte pneumático, tem o alimentador e o ventilador entre o alimentador e o separador. Então, tem o alimentador, o ventilador, o sistema de dutos e, no final, o separador. As vantagens de um alimentador sob pressão negativa e de um separador sob pressão positiva são conseguidas. Entretanto, todo o material transportado passa por dentro do ventilador, o que pode causar danos. Então, nesse caso aqui, o ventilador pode ser danificado pelo material, né, por abrasão, ou mesmo por impacto, né, dependendo da granulometria, dependendo do tipo de material, e dependendo também do tamanho das partículas e até do tipo das partículas. Por exemplo, se forem fibras, né, esse material pode ficar grudado no rotor, pode eventualmente até causar uma explosão. Então, é um sistema que tem que ser usado com bastante cuidado. E aqui, então, as figuras, né, com os tipos de alimentadores. Então, aqui um alimentador simples com apoio, um tubo em cavidade, uma curva, uma rosca, uma válvula rotativa e um venturi. Então, são alimentadores aí que são usados nesses sistemas que a gente viu anteriormente, de acordo com a aplicação de cada um deles. E desses 6 tipos aqui de alimentadores, um dos mais usados é o tipo Venturi, que então a gente vai ver mais em detalhe a seguir. Então, alimentadores tipo Venturi, eles ocupam pouco espaço, não têm partes móveis, não ocorre vazamento de ar pelo alimentador, porque ele está sob pressão negativa. Consiste na redução controlada do diâmetro da tubulação na região de entrada de produto na linha. A redução do diâmetro causa aumento da velocidade e redução da pressão, puxando então o material para dentro da rede de dutos. Normalmente usado em sistemas que operam com baixa pressão. A pressão na garganta do Venturi atinge valor igual ou levemente menor à pressão atmosférica. O produto cai por gravidade para dentro da linha. Então aqui a gente tem uma figura, né, mostrando como é que funciona aqui o alimentador tipo Venturi. Então o ar nessa direção, aqui tem o depósito de material, o material vai então caindo aqui na linha, aqui tem a garganta do Venturi, e após o alimentador então existe a mistura de ar mais material que vai sendo transportado aí pela tubulação. Essa seria a fórmula de cálculo da velocidade do ar na garganta do Venturi, para ele conseguir então ter esse efeito, né, de aumento da velocidade e de captura desse material que vai sendo alimentado ali para dentro do sistema. Com o cálculo da velocidade, então a gente calcula o diâmetro na garganta do Venturi por essa fórmula aqui embaixo. Essas variáveis, então, né, explicando ali o CP é o calor específico, o gama é a densidade, CI, velocidade de entrada em metros por segundo, DI, diâmetro da tubulação de entrada em milímetros, temperatura em Kelvin, pressão absoluta na garganta igual a 1 atmosfera, e a pressão absoluta na entrada em kN por metro quadrado. Então, com essas variáveis aqui, a gente consegue calcular então, a velocidade do ar no Venturi e o seu diâmetro de garganta. E aqui tem um pequeno exemplo, então, para esse cálculo,
onde a gente dá aqui os dados de entrada e calcula então com esses dados uma velocidade de 173 metros por segundo, né, uma velocidade bem alta, e com essa velocidade calcula o diâmetro desse Venturi, que vai ser de 36,3 milímetros. Bom, como a gente vem estudando nesse nosso curso de ventilação, né, cada tipo de sistema tem a sua variável-chave, né? Então, lá na ventilação, visando a qualidade do ar, a gente tinha que a variável era o número de renovações, o número de trocas de ar nos ambientes. Depois, lá no módulo de exaustão industrial, a gente viu que a variável, as variáveis importantes ou chave era a velocidade de captura dos contaminantes e depois a velocidade de transporte desses contaminantes dentro da rede de dutos. E aqui no transporte pneumático, a variável-chave vai ser a velocidade do ar necessária para o transporte dos produtos. Então, cada tipo de produto, de acordo com a sua natureza, de acordo com o seu tamanho, a sua densidade, vai ter então uma velocidade recomendada aqui em que ele consegue ser transportado por um sistema de transporte pneumático. Aqui a gente vê um gráfico de velocidade de transporte em função do tamanho da partícula e da densidade aparente. Então, com esse gráfico a gente pode retirar também alguns parâmetros de velocidade. E a densidade aparente de alguns produtos agrícolas é dada aqui nessa tabela para então a gente usar o gráfico anterior para determinar a velocidade de transporte de cada um desses produtos que são apresentados aqui. Bom, então determinada a velocidade, a gente precisa determinar então a vazão de ar, né, necessária para transportar esses produtos por dentro do nosso sistema. Tá? Então, nós vamos introduzir aqui a variável carga de produto R, que é a razão entre a taxa de transporte de material e a taxa de fluxo de ar. Então, se a gente vai trabalhar com exaustores, né, ou ventiladores industriais mais comuns, eles trabalham até o limite de R igual a 2, ou seja, eles conseguem transportar material com uma razão de taxa de transporte fluxo de ar igual a 2. Com ventiladores de mais alta pressão, a gente consegue aumentar essa razão, certo? Se a gente precisa uma taxa de transporte maior do que isso, então a gente vai acabar necessitando usar ventiladores em série, né, para conseguir pressões mais altas, ou de um maior número de estágios, ou chegando até ao nível de compressores. Então, o cálculo da vazão de ar é dado por essa equação aqui, onde o Wm é a vazão máxima de material, ou seja, quantos quilos por hora a gente quer transportar desse determinado material, né? E o R vai ser dado pelo tipo de equipamento que a gente quer usar, e o ρ é a densidade do ar. Calculada a vazão e determinada a velocidade do ar daquele gráfico das tabelas, encontra-se então o diâmetro da tubulação. E com isso tudo determinado, a gente pode partir para o cálculo da perda de carga do sistema, que é então o segundo dado importante e necessário para a seleção do ventilador, que vai ser o coração aí, novamente, do nosso sistema de transporte pneumático. A perda de carga, nesse caso, é composta por duas partes, sendo uma referente ao fluxo de ar, né, que nós já vimos nos outros módulos, e a outra devido ao fluxo de material. Nesse caso, então, é a novidade que é introduzida aqui nessa matéria de transporte pneumático.
material necessita de energia transmitida pelo ar para flutuar na corrente de ar, acelerar até a velocidade requerida e vencer o atrito contra as paredes da tubulação. E essa energia, então, ela é dada pela pressão, ou seja, pela perda de carga. Então, primeiro nós precisamos calcular a velocidade de flutuação num fluxo vertical de ar. Então, aqui tem a fórmula para o cálculo da velocidade de flutuação. A seguir, então, a gente calcula a velocidade relativa usada nos trechos horizontais da tubulação. E a velocidade do material será, então, nos trechos verticais dada por essa equação e nos trechos horizontais dadas por essa outra equação. E uma vez calculadas as velocidades, agora podemos calcular a perda de carga devida ao fluxo de material, que vai ser dada por estas fórmulas aqui. A perda de carga de flutuação, né, vai ser dada por R vezes L sobre essa constante, onde L é o comprimento em metros e R é a carga de produto. E a perda de carga de aceleração vai ser dada por essa outra equação que a gente vê aqui abaixo, e a perda de carga de atrito por essa última. Então, a soma da perda de carga nos ductos, né, devido ao fluxo de ar, e com a perda de carga de flutuação, mais a perda de carga de aceleração, mais a perda de carga de atrito do material nos dutos, é que vai dar a perda de carga final para o nosso sistema e que vai ser usada para a seleção do ventilador. Bom, apesar da formulação teórica que a gente viu até agora, os melhores resultados de projeto de instalações de transporte pneumático são obtidos a partir de dados empíricos obtidos de instalações existentes para o transporte dos mais diversos tipos de produtos. Esses dados são disponíveis na literatura técnica. Então, esses dados dessas tabelas, esses dados daquela variável R, né, que é a carga de produto pela carga de ar, tudo isso são dados que foram levantados com a experiência e foram sendo tabulados. Então, são dados que vêm de estudos empíricos de sistemas de transporte pneumático já realizados. Então, se você tem um sistema funcionando, né, e quer repetir, né, ou quer duplicar, ou quer fazer uma ampliação, ou qualquer tipo de nova instalação, é importante que você tire, né, desse seu sistema existente os dados que estão funcionando para fazer o projeto do novo sistema, e isso vai te ajudar a obter um melhor resultado no final. Pessoal, isso é o que a gente tinha para apresentar nesse módulo de transporte pneumático. Muito obrigado novamente por estarem prestigiando o nosso curso básico de ventilação e nos vemos no módulo 7.